Olá, pessoal! Estamos no nosso segundo episódio do podcast O Poder da Estética. Meu nome é Sara, eu sou biomédica, especialista em estética avançada e professora aqui do Centro Universitário UNA. Olá, eu sou Isadora, esteticista e cosmetóloga. Sou preceptora de estágio do Centro Universitário UNA do campus Cristiano Machado. Olá, eu sou professora Miriam, sou fisioterapeuta, sou biomédica, sou professora também da UNA. Pessoal, o nosso podcast, ele tem o intuito de trazer informações sobre o mundo da estética. E hoje, o tema escolhido foi a estética íntima. Procedimentos voltados para a estética íntima. É uma área da estética que está em grande crescimento aqui no Brasil e no nosso estado de Minas Gerais. A convidada de hoje, a professora Miriam, ela é especialista em estética íntima. Então, a gente pensou com muito carinho na presença da Miriam hoje para a gente poder discutir um pouquinho, conversar sobre os procedimentos voltados para essa área, os benefícios. E eu vou deixar a Miriam se apresentar um pouquinho, né, da atuação dela nessa área. E já fazer a nossa primeira pergunta, qual que é o poder da estética íntima hoje na estética? Miriam. Vamos lá. A professora Sara, né, está falando estética íntima. A estética íntima, gente, ela está relacionada não só com as questões estéticas, principalmente com a questão da saúde. Então, qual que é o poder dela hoje, né? Mulheres e homens buscam o quê? Saúde, né? Lógico que a gente quer uma área íntima, bonita, com aumento da circulação. A partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente tem aí alterações hormonais, perda de colágeno e elastina, o próprio escurecimento da pele. Isso tudo a gente volta para a parte da estética e para a parte da saúde, porque todos os tratamentos, eles envolvem trazer qualidade para aquela pele e trazer de volta a circulação, a sensibilidade daquele local, que muitas pessoas pensam, estética íntima, pensam assim, ai meu Deus, é só questão de prazer, né? Eu vou mostrar a minha área íntima. Não, é uma questão de saúde, é cuidar, né, daquela área, porque se você tem mais circulação, você tem o quê? Mais células de defesa para aquele local. Então, você consegue trabalhar os dois, tanto saúde, né, e quanto a questão da estética. E hoje tem se procurado muito esse avanço na estética íntima, por quê? Principalmente após a pandemia, por causa da baixa de imunidade. Né? Então, saúde e estética andam juntas. Já era uma coisa, pessoal, que eu já não sabia, que é essa melhora da circulação local. Antes de eu entrar nesse assunto, que agora eu fiquei curiosa, quais são os profissionais hoje que podem atuar com a estética saúde íntima? Sim, excelente pergunta, né? Todos os profissionais que, de acordo com o seu conselho de classe, né, estão habilitados na questão da estética. Então, cada profissional, por exemplo, biomédico, farmacêutico, o dentista não entra, né? O biólogo, o próprio esteticista pode também. Tem que verificar no seu conselho de classe, né? Ou no Código Brasileiro das Ocupações, que vai entrar os profissionais da área da estética. O que ele tem que fazer para ele poder atuar com recursos eletroterápicos, com peeling químico, né? Então, cada conselho vai determinar. Mas, resumindo, a parte da estética, os esteticistas, o Código Brasileiro das Ocupações já fala, né, que o esteticista ele pode trabalhar com peeling químico, com cosmetologia e com alguns recursos eletroterápicos. E as outras classes, né, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, biólogo, enfermeiro, acho que eu não esqueci nenhuma não, né? Geralmente os conselhos pregam que tem que ser especialista na área da estética. Então, tem que fazer a especialização, a pós-graduação na área da estética, tá? Aí estarão habilitados, né, a trabalhar com os recursos que nós vamos utilizar para reabilitar esse tecido. Ótimo. E quais são as principais queixas dos pacientes que procuram por esse tratamento? Nossa, vamos lá. Ainda existe um tabu, gente. Sim. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar com estética íntima,
eu comprei a radiofrequência com a peça íntima. E aí eu estava até num barzinho e comentei, gente, vai chegar meu aparelho, pessoal, credo, né? Mexer com perereca, não quero isso não, né? Aí eu falei, aí depois, minhas amigas ficaram assim, o aparelho chegou, então todo mundo querendo saber. Então, olha, eles buscam primeiramente o clareamento, tá? Como é uma área de atrito, uma área que a gente tem calcinha, cueca, né? Roupa jeans, roupas apertadas. Então, é uma área que já é mais sacrificada, mais abafada. Então, tem uma questão de escurecimento. Eles chegam, né, buscando esse clareamento. E depois, quando você fala, eu trabalho com clareamento, eu trabalho com reabilitação dessa pele, eles questionam se não dá para melhorar. Eu percebi que eu vou ficando mais velha, a pele vai ficando mais flácida, mais murchinha, eu vou perdendo a circulação. Porque com a flacidez, a gente tem o quê? Um descolamento da pele, né? A pele ela não tem mais aderência e com isso você perde a sensibilidade. Então, ao toque, então tem a questão aí, a parte sexual, né? Eles buscam a questão estética, mas quando você dá intimidade para aquele paciente falar realmente o que ele quer melhorar a sensibilidade, que vai ser o tato. Ele comenta, nas minhas relações sexuais eu não estou sentindo tanto, né? Eu posso usar creme, eu posso usar óleo. Então, vem essas perguntas. Mas, inicialmente, é o clareamento. E depois vem as questões da parte sexual. Entendi. Então, já entraria aqui numa dúvida minha, se essas queixas dos pacientes, geralmente eles trazem para você que atrapalham também na vida sexual deles. Eles já informam isso para você? Informam em segundo plano. O primeiro, né, se tem como eu melhorar, e depois sim, se tem como, se tem algum recurso, né, para melhorar a parte estética e a parte de sensibilidade. Sim. Então, pelo que eu entendi, esses pacientes vão te procurar para o clareamento das áreas, tanto homens quanto mulheres, rejuvenescimento, né? Então, a melhora ali do tônus, a melhora do colágeno. E os homens também tendem a procurar por aumento, engrossar a parte íntima? Muito, professora. Olha, a gente fala, né? Até uma questão de tabu. Às vezes os homens eles chegam e falam assim, a mulher não gosta de pinto pequeno, né? Tamanho não é documento, né, gente? Sim. Então, a gente tem a questão da sensibilidade. Então, eles buscam exatamente o tamanho. Eles falam assim, quanto maior, melhor. A né? estética do tamanho mesmo. A estética do tamanho. Só que, essa questão, o que a gente faz, os tratamentos? Eles vão, geralmente, reter a água, melhorar a qualidade da pele. Então, o que você tem não é um aumento, né, muito grande. Então, ao aumentar a produção de colágeno e elastina, a pele, ela estira mais. Então, você tem uma aparência maior. E esse aumento, essa melhora da qualidade da pele, eles falam que aumentou, melhorou a parte sexual. Não foi o aumento. Foi a circulação. Então, você massagear aquele local, você trazer os receptores sensitivos, trazer mais sangue, mais nutrição para aquele tecido que está ficando envelhecido e flácido, você melhora a sensibilidade. E na hora que você vai ter, né, o carinho de passar a mão, o contato, até mesmo a relação sexual, você tendo mais sensibilidade, você sente mais o orgasmo. Entendeu? Então, eles querem o aumento. Sim. E falam que o aumento, exatamente, mais é a qualidade da pele. Tá? Trazer de volta a sensibilidade para aquele tecido. É um momento, então, de conversa com o paciente, né? Ele vai chegar com uma queixa, mas os profissionais, então, que querem migrar para essa área da estética íntima, eles precisam compreender a importância da avaliação. Isso mesmo. Conversar com esse paciente antes para explicar o que de fato a gente vai conseguir trazer com os tratamentos. Isso. E olha só, complementando aqui, a gente está falando da estética e saúde, que eu esqueci de falar. E aí, gente, o que as mulheres buscam também, a parte da estética íntima, por causa de cândidas recorrentes. Sim. E muitas vezes a cândida, né, quando você tem relação sexual com seu parceiro, você pode estar pegando do homem. Quanto mais flacidez
do pênis, mais difícil fica a higienização. Então, vamos sair fora um pouquinho da parte estética. Se eu melhoro a qualidade da pele, eu melhoro a elasticidade ali, né? Melhorando a elasticidade, fica mais fácil a higiene, né? Então, aí você melhora. E as mulheres também. Se você melhora a elasticidade do tecido, você melhora a limpeza daquele local, né? A pele esticada não acumula tanta sujidade. Exatamente. Então, saúde e estética andam juntas. Andam juntas. Bom, e aí, Miriam, eu já vou fazer umas perguntas aqui muito importantes. Quais são esses principais tratamentos que estão no mercado para tratamento íntimo, né? Que a gente mais sai, assim. Tá, então vamos pela ordem, né? Nós temos vários tratamentos. Então, olha, como eu comecei com a questão do escurecimento, né? Que eles buscam muito. Então, nós temos os peelings químicos, tá? Não é pegar qualquer peeling, porque a área íntima ela tem uma especificação de ser uma pele mais sensível, mais fina, com mais atrito, né? E a indústria cosmética, a gente, ela tá de olho, quer vender, né? Então, nós temos kits próprios para a área íntima, tá? E geralmente são ativos despigmentantes, clareadores e ativos que vão ter como objetivo o estímulo do colágeno. Então, o próprio peeling químico, ele já vai clarear, né, diminuir, melhorar a qualidade da pele, promover uma hidratação, com mais água você tem mais sensibilidade e já dá um brilho e luminosidade naquele tecido e um leve estímulo de colágeno por ser cosmético, né? Aí nós temos também, nessa área de clareamento, podemos utilizar a fototerapia, a fotobiomodulação, o próprio microagulhamento, tá? Aí as pessoas falam assim, gente, microagulhamento na área íntima, nossa, vai doer. Nossa. Não dói igual o rosto, porque os receptores sensitivos são menores, porque a área íntima tem mais flacidez do que o rosto. O rosto dói mais, né? Então, nós temos mais receptores sensitivos. É uma área que a agulhada não dói tanto. Os homens também buscam clareamento. E depois a gente tem os tratamentos de firmeza. Aí a gente tem radiofrequência fracionada, né? Tem o próprio laser íntimo, tá? E temos os preenchimentos, a questão do aumentar, né? Que nós temos as enzimas, né? Para os profissionais habilitados que podem utilizar. Né? As enzimas são enzimas da face, né? Daquelas que a gente já faz mesmo como fatores de crescimento, cooperpeptídeo de cobre, né? Ácido hialurônico não reticulado para melhorar a hidratação. E temos os procedimentos mais avançados, que é bioestimulador, preenchimento, né, com ácido hialurônico de média reticulação e alta reticulação. Hoje eu trabalho muito com preenchimento. E aí a dúvida das pessoas é o quê? Qual tamanho vai ficar? A gente não pode pegar e aumentar, encher, né? Igual algumas pessoas pegam e colocam aquela boca grandona, sim, né? Porque eu tenho um risco de compressão do sistema arterial daquele local. Então, Miriam, né? Eu trabalho primeiramente com ácido hialurônico de baixa reticulação, que ele tem menor durabilidade. E aí, o ácido hialurônico, ele retém água. Retém água, você vai ter um preenchimento, né? Durabilidade de 3 a 4 meses. Mas se a gente fez o preenchimento, eu fiz o preenchimento para usar, para mostrar. Quanto mais a gente tiver, né, relação sexual, mais vai degradar. Então, vou precisar fazer mais vezes, tá? Mas aí, isso é para o paciente verificar. Nossa, gostei. Não, eu quero que ficou pouco, eu quero que colocar mais, né? Aí, depois, a gente já tem uma noção do quanto usar com ácido hialurônico de alta reticulação, que é aquele preenchimento que vai ficar mesmo, né? De maior durabilidade, que geralmente vai dar de 1 ano até 2 anos. Só que nada se perde, porque você jogou um ativo, você estimulou o colágeno, né? Então, ali, você vai ter uma perda, você tem uma regressão, mas você ganhou um pouco de colágeno e elastina. Então, sempre você vai ganhando um aumento a cada vez que você faz. Tá? Esses são os principais. Sim. E o peeling íntimo que você disse, quando a gente usa, quem são esses pacientes que podem utilizar? Homens, mulheres? Homens e mulheres, tá?
Porque a gente fala do clareamento íntimo, a gente tem o escurecimento também da área interna, da coxa, né? A virilha entra, né, em área íntima. E uma área também que entra, axila. Então, a gente fala clareamento de axila e virilha. Então, a axila, ela entra também na área íntima, tá? Sim. Ânus também a gente promove esse clareamento, tá? E às vezes o clareamento, a gente pensa assim, é uma questão estética. Não, gente, porque se você vai tendo o atrito, ele vai fazendo com que a pele fique mais queratinizada. A pele mais grossa vai ficando mais grossa, vai tendo mais atrito. E aí pode chegar a ferir. Então, o tratamento é por uma questão estética e por uma questão de saúde também, tá? Sim. Então, hoje em dia as mulheres buscam mais, mas a gente tem uma grande procura dos homens também, tá? O homem geralmente é mais o aumento, o tamanho, né? Eu quero aumentar de volume, melhorar minha sensibilidade, e aí a gente vai passando o preparo, que tem clareamento, tem a questão da depilação, os homens procuram muito a depilação a laser, né? Então, se vamos supor, 70% das mulheres procuram clareamento e 30% dos homens procuram clareamento, tá? Mas essa faixa está se igualando. Compreendi, Miriam. E aí, falando um pouco mais sobre envelhecimento genital, a gente, dentro de todos esses recursos, os mais procurados são as eletroterapias. Principalmente mulheres, elas procuram mais as eletroterapias ou mais procedimentos injetáveis? Como é que tá aí essa... Olha, eles procuram muito já diretamente o injetar. Eu quero aumentar, né? Eu quero melhor. Minha vagina está muito murcha, principalmente na parte interna, mais próxima do ânus, né? Eu estou tendo muita cândida, então quando a gente vai avaliar, tem uma questão de flacidez, onde acumula sujidades. Mas não adianta eu preencher, é igual face, gente. Não adianta eu fazer um botox se minha pele está cheia de acne, está suja, se eu não tenho hidratação. Então, eles procuram o preenchimento. E aí, na anamnese, cabe ao profissional, né, ter a qualificação de gerenciamento da pele. Então, vagina e pênis é pele, gente. Aqui é pele, é epiderme. Então, é o mesmo local. Só que a área íntima está escondida. Sim. Né? Então, eles procuram o preenchimento, mas a gente tem que passar para ele. Não adianta eu fazer um skin bust, um ácido hialurônico, se essa pele não tem circulação, não tem vida. Então, é trabalhar externamente e internamente, tá? Só internamente ou só externamente, você não vai ter uma melhora, uma qualidade, né, que aquele paciente busca. Então, cabe ao profissional orientar e esclarecer essas dúvidas, né? Porque ele não sabe. Sim, total. E a gente estava falando, você falou muito sobre o preenchimento, né, peniano, e sobre essa procura dessa autoestima, porque eu entendo que é um ganho de autoestima do homem, né? E aí eu queria entender quais são as principais intercorrências que podem acontecer quando são feitos esses procedimentos no pênis. Excelente, excelente. Olha, primeiramente, né, a gente tem que trabalhar tudo dentro das normas da Anvisa, né? Profissionais qualificados, profissionais habilitados. Vamos na parte mais simples que é a cosmetologia. Usar peeling químico para a área íntima, aí o pH vai estar direcionado, né? Mas vamos supor que eu posso pegar um lote com alguma intercorrência. Então, você pode promover uma queimadura. Mas se você trabalhar corretamente, intercorrência zero com os peelings, tá? O peeling é mais em relação ao cuidado daquele paciente. Ele não pode se expor ao sol e tem que diminuir atrito. Então, sempre após um peeling químico, a gente pede que ele use roupa mais larga, cuequinha, shortinho, né? Durma sem calcinha, sem cueca, para evitar aquele atrito. Nos injetáveis, né? Todo injetável, toda vez que a gente vai utilizar a agulha, tem o risco de um hematoma. O hematoma, ele vai ser absorvido, né? Mas tem um risco de você injetar na camada errada e pegar uma artéria. Se você fez uma compressão, você tem um risco de necrose, né? Então, gente, estudar, né? A camada que eu vou aplicar, que é entre epiderme e derme, é superficial, né? Não tem grande vascularização, então não pego grandes vasos, eu não dou necrose, né? Qual produto vai utilizar? Menos é mais, então vamos fazer um pouquinho, depois vamos fazer outra sessão, eu vou aumentando, né? Para ver se aquele membro aguenta, tá? Sim. E aí, você sabendo, né? O cosmético correto,
cosméticos com Anvisa, né? O produto qualificado e a dosagem certinha, intercorrência zero, gente, tá? Trabalhando, né, da maneira correta, não é igual à face, porque a face, ela tem mais artérias, mais inervação, né? A área íntima nem tanto, tá? Só para complementar rapidinho, antes esse tema, que a gente está falando bastante de peelings, porque muitas das vezes é ofertado em farmácias alguns clareadores. Nossa. Então, o ideal é que esse paciente, ele não tente fazer um clareamento caseiro ou com algum produto de farmácia que ele não tenha conhecimento. Exatamente. Certo? Aqui nós estamos falando de cosméticos profissionais. Sim. Profissionais. Tá? Profissionais. É. E sobre os tratamentos já com os injetáveis, né? Nós temos um grande público aqui de alunos que assistem, né, o nosso podcast para adquirir conhecimento. Para fazer esses procedimentos injetáveis, ele precisa, além de ser graduado, do seu conselho de classe permitir, ter muitos estudos, entender bastante de anatomia e de até instrumentos. Tem um instrumento que ele costuma a trazer um menor risco de intercorrência, não tem, Miriam? Tem. Seria, não sei se você está falando das cânulas, isso, né? E boa colocação. Porque é não trabalhar com agulha, eu trabalho só com cânula, né? Exatamente. E, gente, qualidade da cânula, né? Não é qualquer cânula, né? Porque imagina, gente, a gente necrosar, eu nem penso nisso, né? Uma intercorrência, né? Numa área que te traz prazer, é bem complicado, né? Então, a forma correta. Tem pessoas que podem fazer com agulha. A agulha, ela lesa mais, né? Então, o instrumento correto não seria correto. Que apresenta menor intercorrência são as cânulas, né? E verificar o tamanho da cânula, de acordo com o tamanho do membro que você vai fazer, de acordo com a técnica, né? E também não é para todo mundo assim se assustar com a necrose, porque se o profissional ele for qualificado, ele consegue reverter. E se ele for um bom profissional que tem um contato ali com o paciente, ele consegue identificar quando está ocorrendo essa oclusão vascular e reverter antes de ter a necrose. Exatamente. Aí é importante, né, que quem procure por esses procedimentos, procure por um profissional de fato capacitado. Um profissional capacitado. E também o profissional que fez qualquer procedimento invasivo, entre em contato com o seu paciente no outro dia. Como tá com dor, tá inchado, me manda foto. Exatamente. Na dúvida, vem aqui para eu dar uma avaliada, tem como você dar uma passadinha aqui, né? Aí a gente evita essas intercorrências, o agravamento da intercorrência. Né? Exatamente. E aí, Miriam, a gente falou de tantos procedimentos, e aí eu acho importante eu te perguntar, de todos os procedimentos, assim, dos pacientes que você já atendeu, qual foi o que teve resultados mais satisfatórios, assim, que você teve um resultado que o paciente, de fato, você vê que grande parte deles tem adesão, você vê um resultado bacana, essa melhora da autoestima, essa melhora das condições de saúde ali que apresenta no local? Sim, vamos lá. Todo mundo tem medo de agulha, né? E principalmente ali, né? Naquela área. Então, um procedimento que eu gosto muito é a radiofrequência, tá? Não é injetável, o risco de intercorrência é quase mínimo. E aí, gente, não é qualquer radiofrequência. Nós temos a peça própria para a área íntima. Sim. Porque a radiofrequência, ela aquece. Sim. Mas a da área íntima, ela não aquece igual ela aquece no rosto, né? Vai melhorar a flacidez, não dói, é um calor, promove um relaxamento, melhora a qualidade da pele e melhora muito a circulação, trazendo mais sensibilidade. Então, parte estética, parte de saúde e parte sexual, né? E depois, os injetáveis. Esses são... Não precisa nem ser ácido hialurônico, gente. Um skin buster, tá? Uma nutrição, você já melhora essa qualidade da pele e vai... E não é um procedimento, né? É ir trabalhando aos poucos. Sim. É o gerenciamento da pele aos poucos, entendi. Tá? E a gente fala tantos procedimentos, né? Como é que são esses cuidados em casa, né, para esses pacientes de uma área tão sensível e tão delicada? Tá. O pós-procedimento, ou pós-procedimento depois, né, sem os procedimentos. O pós-procedimento é evitar, se eu machuquei aquela área, evitar atrito. Então, roupas mais leves, né? Geralmente a gente tem, dependendo do procedimento, a gente passa para aquele
para aquele paciente um skincare, que é um home care, que vai ser um hidratante ou um calmante, né? E quem não fez procedimento? Gente, eu penso assim, vocês hidratam o rosto? Hidratamos. Vocês hidratam a área íntima? O pessoal, será? Não. Então, é uma área, é pele, que eu tenho que usar cosméticos revitalizantes, hidratantes, estimulantes, mas próprios para a área íntima, por causa do pH. Eu vou usar na pele, eu não vou usar na mucosa. Eu vou usar na epiderme, né? Na mucosa, não, tá? Então, é passar a utilizar, né? Nós temos a cosmetologia aí para rejuvenescimento da face, temos a cosmetologia para o rejuvenescimento das áreas íntimas, tanto da vagina quanto do pênis. Então, vamos utilizar creme. Vamos hidratar, sérum, né? E vamos hidratar, né? E olha só, não adianta fazer nada se não tomar água. Exatamente. A questão da água, principalmente a né? hidratação. Miriam, você tiver a honra aqui, né, poder falar com os nossos espectadores, assim, tiver a honra de ser sua aluna, e você sempre é muito avant-garde, assim, né? Você é sempre muito à frente do tempo. E aí a gente queria saber quais são as suas expectativas de fato para essa área da estética, esse crescimento, esse poder da estética íntima. O que você vê, assim, pensando a longo prazo, a médio prazo, sobre esses novos procedimentos aí que estão no mercado? Olha, eu tô há 25 anos na área da estética e sou apaixonada com inovação, né? Então a estética íntima está vindo aí e eu acho que veio para ficar. E cada vez mais as empresas de equipamento, as empresas de cosmético estão valorizando e desenvolvendo coisas assim mágicas para a reconstrução da pele, né? E o que é muito bonito é que isso é saúde. Então as pessoas estão se conscientizando até para melhorar a autoestima, gente, uma sensação de prazer. Eu tenho que cuidar todas as partes do corpo. Então veio para ficar e cada vez mais, né, a gente divulgar isso. Acaba com esse tabu. Estética íntima é saúde. Não tem problema eu falar que eu vou cuidar da minha área íntima, né? Não é para mostrar para ninguém, é para ter a qualidade da pele e diminuir a aquisição de doenças também, né? É uma tendência, né? Que a gente é uma tendência que veio para ficar e cabe a nós, profissionais da área da saúde, divulgar isso. É saúde, feminina e masculina. A gente precisa, nós profissionais, a gente precisa de quebrar primeiro os nossos tabus para depois, né, a gente conseguir trazer esse Exatamente. acesso. Eu dou aula de estética íntima até em pós-graduação. E aí eu chego assim, como eu vou... Eu falo, mas eu sou tímida. Como eu vou chegar e falar? Aí eu fiz esses bonequinhos. Pra quê? Eu já chego assim, né? Eu chego ali, ó, né? Então, e aí o pessoal já ri. Quando o pessoal já ri, aí eu falo, agora eu dominei a turma, já né? Quebrou, e para os pacientes, eu mostro aqui, ó, como que eu vou falar e mostrar? A sua pele é flácida, a sua pele é enrugada. Então eu peço para fazer as peças, né, para deixar no consultório, olha, a pele mais íntegra, a pele menos flácida. Aqui uma pele, olha, você já tem um escurecimento, já tem uma pele mais velha. Então, onde a gente vai tratar é a parte externa. Então, essas pecinhas diverte um pouco. E aí a gente quebra aquela vergonha e as pessoas falam assim, que legal! E começa a falar, a minha é assim, a minha é desse jeito, né? Mas nós temos que quebrar o tabu também. Eu quebrei o meu tabu com as pecinhas. Vou aproveitar que a gente ainda tem um tempinho para complementar com algumas informações, né? A gente falou muito até aqui da prevenção até de doenças, né? Então, hoje eu aprendi bastante que a estética íntima, ela também está muito relacionada à saúde. Isso. A gente falou até de algumas condições de saúde, que é a cândida, né? Muito comum em mulheres. Só para reforçar, a gente trata indiretamente o surgimento dessas, vamos colocar, patologias. A gente não trata a cândida em si, né, Miriam? Não, hoje a gente tem, professora, eu não sou, né, o ginecologista que vai tratar diretamente, mas o profissional da estética tem um recurso hoje muito valioso que pode atuar na atenuação da cândida, o ozônio. Então, a aplicação a ozonioterapia, os profissionais têm a legislação, né, onde os profissionais devem ver no seu conselho de classe
a sua habilitação. Geralmente tem que fazer um curso de ozônio de tantas horas, né? Então, o ozônio tem o método vaginal, tá? Tem os olhos ozonizados, o óvulo ozonizado e tem a sonda, como você colocar a sondinha e jogar o gás lá dentro, tá? Não, excelente. Tem um recurso é um recurso que com umas 3, 4 sessões a gente tem uma evolução bem legal, uma atenuação, tá? Aí eu ia perguntar dessas quantidades de sessões. Então, é um momento que você... esse paciente pode fazer esse questionamento para você, você vai fazer uma avaliação e fazer o diagnóstico de quantas sessões seriam necessárias. Exatamente. Geralmente ele já fala assim, olha, eu passei pelo ginecologista, eu tenho uma cândida recorrente, o medicamento que ela me passou não está adiantando, e ela mesmo pediu, principalmente a gente está tendo muito pessoal que trata, né, as questões hormonais, os ginecologistas da área integrativa, eles estão bem abertos a essa questão do ozônio, a evolução do ozônio. Então, indicam para procurar profissionais que já façam a aplicação, tá? Mas, geralmente, na minha prática, com 4, 5 sessões, a gente já consegue essa redução. Muito bom. E a gente iniciou o podcast falando sobre a melhora da circulação local. Quais são os procedimentos estéticos que melhoram essa circulação? A circulação, você pode utilizar a fototerapia, até microcorrente, gente, naquela área, tá? Os peelings químicos vão ter ativos estimuladores de colágeno, a radiofrequência, o microagulhamento, pode fazer carboxterapia, então qualquer tratamento vai melhorar a circulação. Não vai doer, Miriam. Não vai doer, não vai doer, prometo. Se quiser eu faço uma sessão em você. Eu vou querer. O ozônio injetável para flacidez, né? Então, olha, todos os recursos vão melhorar a circulação. Vão ativar a circulação, tá? Vão ativar a circulação. E vão melhorar a sensibilidade. Melhorar, Aí, uns mais superficiais, outros mais profundos, sim, né? Aham. E aí, a minha última dúvida é porque se ouve falar muito do laser íntimo. Sim. A gente tem os lasers que eles são mais focados para medicina, se eu não me engano. Sim, aí é só a parte da ginecologia, né? Nós tratamos, deixar bem claro, gente, nós tratamos parte externa, tá? Interna, mucosa, é o ginecologista. Ginecologista. Tá? Né? Que aí é para vaginismo, para ressecamento, né? Em relação ao ressecamento, né, que as mulheres na menopausa vão tendo, a radiofrequência, que nós vamos trabalhar na parte externa, ela melhora a circulação interna. Então, ajuda no ressecamento interno, tá? Ai, que bacana. Tá? Mas se tem, né, atrofia, né, da vagina, a dor ao ato sexual, aí já vai ser o laser íntimo, introduz, é o ginecologista. Entendendo. É um tratamento multidisciplinar, né? A gente pode receber, então, aquele paciente com as queixas. Exatamente. Se a gente perceber que é um perfil de queixa que, de fato, a gente precisa fazer esse encaminhamento para o médico ginecologista, é um tratamento multidisciplinar. Exatamente. Né? Cada um no seu quadrado, né? Respeitando cada profissão. E dos cosméticos que eu acho importante a gente falar, porque, por exemplo, se eu uso algum sabonete íntimo, eu percebo que, por mais que ali esteja falando que ele equilibra o pH, eu percebo que o meu altera. Então, já é algo, eu já prefiro um sabonete mais neutro. Então, é importante que você até comentou com a gente que tem os cosméticos de uso em casa para essas áreas íntimas. Exatamente, mas é parte externa. Isso, não externa. Isso. Mas mesmo a parte externa tem que ter a boa orientação desse profissional. Não é chegar e comprar, não. Né? De acordo com a avaliação, ele vai avaliar qual a qualidade, o tipo de pele daquela área, se a pele é mais sensível, se a pele é mais seca, e direcionar a cosmetologia home care. Isso. Não é chegar em farmácia e comprar. Porque aí pode até piorar um caso de cândida, Exatamente, né? exatamente. Vários outros casos, aumentar uma queimadura de peeling químico. Isso mesmo. Tentar usar um ácido. E é uma área muito abafada, né? Então, o erro ali, né, o mínimo que seja, pode formar, né, algo mais grave, tá? O conhecimento é a base de tudo, né?
Isso. Mais alguma dúvida, Isa? Hoje não, porque estar com a Miriam é uma aula, né? É uma honra estar com a Miriam. É sempre uma aula maravilhosa, né? Uma aula maravilhosa de um assunto importante, né? Que vem crescendo muito, mas como a professora Miriam falou, que tem muitos tabus ainda. Então a gente conversou aqui de forma muito divertida, né? A Miriam trouxe os manequins. Com as minhas pecinhas. Aqui, ó. Vou mostrar essa daqui também. Essa é mais bonitinha, Essa é gente. mais bonitinha. Essa todo mundo ri, ó. E é bom, olha, pra gente mostrar, olha só. Se tá flácido, né, ó, pequenininho, você estimula colágeno, ó, aumenta, melhora a qualidade da pele. Isso. E a gente tem a gravidade ajuda ele a aumentar, tá? Estira a pele aqui, ó. Melhorou, melhora a higiene, melhora a sensibilidade. Nossa, muito E além do preenchimento, então dá para fazer bioestimuladores nessa região. Exatamente. Radiofrequência. Aí a gente pode fazer os bioestimuladores tanto através de eletroterapia quanto os injetáveis. Quanto os injetáveis. Aqueles Com cânula. Com cânula. Isso. Aqueles que a gente usa no rosto mesmo. Exatamente. A gente pode fazer na área íntima. Isso. Aí tem áreas, né, parte posterior que a gente não faz, né? Aí tem todo um sim. processo, eu não faço nele todo, né? entendi. Que a gente tem que respeitar a anatomia, principalmente das artérias, tá? Pra não ter compressão. Então, por isso tem que ser um profissional de fato capacitado. Exatamente. Né? Capacitado. Não, a gente gera uma intercorrência e atrapalha a vida sexual, né? desse Exatamente. paciente. Exatamente. Vamos finalizar por Vamos hoje? finalizar né? então por hoje. A gente espera que vocês tenham gostado muito dos conteúdos. Ele foi bem dinâmico, bem divertido, né? A gente conseguiu passar bastante informação para qualquer pessoa, né, Isa? Seja um estudante Exatamente. da área da estética, Um curioso. um curioso que gosta da estética, que talvez tinha alguma das disfunções que você trouxe pra gente, né, Miriam? Isso. E achava aí que não tinha solução, agora descobriu que tem. Isso Miriam, mesmo. você quer deixar o arroba do seu Instagram pro pessoal te seguir? Pode. Miriam Barros Junqueira. Miriam com M de mamãe. Então, Miriam Barros Junqueira. Qualquer dúvida, gente, procure um profissional habilitado ou pode entrar em contato comigo, tá? Entre em contato lá com a Miriam. A Miriam passa vários outros conteúdos, né? De estética íntima e também de outras áreas que a Miriam atua. Se quiser procurar a Miriam também faz atendimento além de dar aula, certo? Isso mesmo. Aqui Tem em a Belo parte Horizonte. clínica, em Belo Horizonte. Mais alguma outra cidade? Não. Só Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? É só entrar em contato com a Miriam. Então, a gente fica por aqui. Isso, agradecer a Miriam. Agradeço, ó, de paixão, gente. Muito obrigada pelo convite, tá? Exatamente. A gente é sempre uma aula. E falar sempre um desse prazer tema estar que eu junto com amo, você. né? Ah, Miriam. Estética com a gente Miriam, adorou né? hoje também. A gente adorou, Miriam. Muito obrigada. E eu espero que todos os nossos espectadores, né, se interessem e que a gente sempre fique aqui com temas sempre muito relevantes aqui para nossa área. Muito obrigada, gente. Tchauzinho. Tchau. Tchauzinho.